Eu fiquei imaginando o Calvário, a cruz, 3 da tarde, terremoto, pressão total, correntes, o mundo espiritual, a coisa pesada. Mas quando chega no domingo de manhã, quebra tudo, cai tudo, tudo é destruído, porque o poder da ressurreição não pode ser contido. A gente vem de 14 dias, hoje é o último dia que nós estamos jejuando, e eu lembro bem aqui, que há 14 dias atrás eu falei com você sobre milagres. Eu inspirei você em fé, eu pelo menos tentei na minha palavra, inspirar você em fé, para crer que Jesus pode fazer milagres. Eu lembro como se fosse hoje, que havia uma atmosfera de milagres no nosso meio. Na oração lá embaixo, quando nós subimos aqui, havia uma atmosfera de milagres. Algumas pessoas no final do culto vieram falar comigo de terem recebido cura, de terem sido tocados no seu corpo, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus tocou, mas não existe milagre sem esse poder da ressurreição. Jesus manifestou isso mesmo antes de morrer. O exemplo mais clássico e famoso foi Lázaro, né? Sendo ressuscitado. Aleluia. Mas depois ele demonstra isso ressuscitando, e ressuscitando a muitos no dia da sua ressurreição. A Bíblia fala que quando ele ressuscita, com um grande terremoto está acontecendo, mas quando Jesus ressuscita, mortos saem das tumbas, se levantam e são trazidos à vida novamente, porque o poder da ressurreição é algo sobrenatural. Eu estou passando 2 semanas assim, eu não sei quanto a você, mas percebo no Espírito uma certa até ousadia do inferno. Sabia que o inferno demonstra certa ousadia às vezes? Por que o inferno se levanta às vezes em certa ousadia? Porque ele quer impedir algo que Deus quer fazer no nosso meio. Então, nas últimas semanas, eu cansei de ouvir, força de expressão aqui, mas eu ouvi de muitos doentes, atacados no corpo físico, com problemas inesperados, coisas que tirou assim, a pessoa um pouco do seu conforto. Hoje de manhã nós tivemos tantos problemas, eu queria até orar aqui. A gente começou uma coisa nova aqui hoje, né? Com os vocais aqui, vocês viram? Tinha um monte de gente bonita aqui, de branco aqui em cima. Eles são bonitos, são não? O que você acha? Fala aí, irmão, não fica tímido. E esses irmãos estão participando, lembra das aulas de canto e tal? E o professor de canto, vocês reparam que sempre que eu, por exemplo, a orquestra, eu comecei a tocar as primeiras vezes, eu trago o professor aqui para ajudar e tal. E o professor de canto me mandou uma mensagem hoje às 7:45, ele ia cantar essa última música, ele ia cantar com todo mundo aqui. E aí ele falou: pastor, eu não sei o que aconteceu comigo, eu comecei a ficar ruim ontem, do meio-dia para frente, eu estou de cama com 40 graus de febre, estou tremendo todo aqui, eu preciso que o senhor ore por mim. Aí eu falei: meu Deus, eu tinha tantas outras coisas assim para correr e pensar, e aquilo me mexeu, sabe? E eu sei que o Samuel, que é um cristão, um crente também, foi alvo, e ele tem sido alvo do ataque de Satanás. Mas há poder de ressurreição. Samuel, se você estiver em casa vendo, ou se você em algum momento vê essa reunião, assistir, eu quero orar, eu vou orar junto com a igreja agora, para que o Senhor toque o seu coração aí, mas toque o seu corpo físico e te restaure. Ore comigo rapidinho aí. Jesus, nós oramos pelo Samuel agora. Declaramos em fé a cura do seu corpo físico. Toda febre, toda seta maligna seja destruída agora no poder da ressurreição de Jesus. Eu oro para a sua cura em nome de Jesus. Amém. E no decorrer dos dias eu percebo isso, mas nós nos reunimos com os homens valentes todos os dias à noite aqui, durante a semana. No último dia, na sexta-feira, reunimos de manhã, e alguns tendo suas dificuldades, mas a gente estava ali sempre presente, e a gente percebia, homens, eu posso ouvir um amém se você concordar comigo? A gente percebia a resistência do inferno, mas nós percebemos também o quanto o Senhor trabalhou no nosso ser e na nossa vida nesses dias orando aqui. Quantos receberam algo especial de Deus? Digam amém. Amém. Foi precioso.
vir aqui à noite, depois de todos os compromissos do dia, cansado, às vezes sem tomar banho, sem comer, porque nós estávamos buscando a Deus, jejuando, nós percebemos algo. Irmão, o que resiste o inferno, irmã, o que resiste o inferno é o nosso posicionamento em Deus, de fazer o que precisa ser feito, não importa o que esteja acontecendo. Não importa, vai sair exatamente como você planejou? Talvez não, mas não importa, o diabo não me para. E ele não me para porque ele não parou Jesus. Ele não me para porque o poder da ressurreição de Cristo opera em mim. Eu pergunto, opera em você também? Então nada pode te parar. Diga, nada pode me parar. Porque o que opera em mim é o poder da ressurreição. Ontem eu tive o privilégio de conhecer um irmão tão precioso. O nome dele é Isaac Jung. Ele é filho do brother Jung. Eu não sei se você já ouviu falar, eu já falei aqui umas poucas vezes do brother Jung. Há um livro, e eu até encorajo você a ler o livro, chamado O Homem do Céu. Esse livro foi escrito por esse chinês chamado de brother Jung, que ficou preso em algumas circunstâncias pelo comunismo na China. E ontem, por conta da agência missionária que eu tenho feito parte, tenho levado alguns dos irmãos para se envolverem comigo. Ontem alguns irmãos estavam lá na reunião que nós tivemos, mas eu tive a oportunidade de almoçar com ele. Ele é casado com uma brasileira, o filho dele. E ele estava falando um pouco das experiências, né? A Juliana, o Walter estavam lá comigo, e na volta eles compartilhando comigo. A Juliana falou, pastor, nossa, acho que eu não me lembro de ter ouvido experiências tão fortes, assim, que me marcaram tanto na minha vida cristã inteira. O pai dele foi torturado, e você lê isso no livro, na prisão lá na China, para não confessar Jesus, ao contrário, para negar Jesus. E eles pegavam um canivete de mais ou menos uns 5 centímetros assim, eles tiraram todas as unhas do brother Jung. E falaram para ele assim, olha, se você negar Jesus, a gente não tira sua unha. Ele disse, não negarei. Aí ele tiraram a primeira. E agora? Você quer negar? Não, foram com as 10, tirou as 10 unhas da mão dele. Deixaram ele preso numa solitária por 3 meses, onde ele não podia nem ficar de pé e nem ficar deitado. Ele tinha que ficar assim, num cubículo de parede que ficava assim. E aí o corpo dele ia se desfalecendo. Depois conversando isso com o Isaac, e ele falava, quando minha avó e minha mãe foram ver o meu pai, porque a polícia chamou e falou, vai lá, chama, só para eles se despedirem, porque ele vai morrer. Eles olharam e a minha avó e minha mãe falaram, não, esse não é meu marido, você não é meu filho. Só que a avó pegou, ele estava com um homem de aproximadamente 1,65 m, com 25 quilos. 25 quilos. A mãe dele, uma senhora, pegou ele no colo e falou, não, esse, falou para o guarda, para o policial, esse não é meu filho. E a esposa, não pode ser ele, não é ele, irreconhecível. Mas ela virou e assim nas costas tinha uma marca de nascença. Ela falou, esse é o meu filho. Aí ela olhou para a esposa, no caso a nora, e falou, é ele. Aí ele pegou e falou assim, na hora que ela falou, é ele abriu o olho, olhou para elas, meio com o olho turvo assim, e falou assim, eu preciso morrer, eu preciso ir encontrar com o meu Salvador. Na mesma hora, a mãe dele deu-lhe um tapa na cara e pá! Você não vai morrer, porque Deus te criou para cumprir um propósito na terra, e nós fomos salvos, mesmo no meio dos comunistas, e você vai viver. Foram embora. Alguns dias depois, sem explicação nenhuma, as portas da prisão começou a se abrir, os cadeados se abriram, ele viu um anjo que levou ele até a porta da casa dele. Depois de alguns cuidados e alguns dias, hoje, ele é um refugiado num país da Europa. Ninguém sabe o endereço dele. Mas ele criou a sua família na Europa. Os seus filhos têm crescido. E a missão Back to Jerusalém tem provado do poder da ressurreição. O que foi que abriu as portas da prisão? Foi o poder da ressurreição de Jesus. A mesma que abriu... Tem alguma coisa na Bíblia parecida com isso? Pedro na prisão... As portas das prisões começam a se abrir quando o poder da ressurreição opera na vida daqueles que servem a Deus. Não aconteceu só com Pedro, aconteceu aqui no século XX com o brother Jung. E aí eu não sei, não pede para eu explicar.
Eu estava ontem conversei com minha esposa ontem à noite, tive um dia muito intenso, e no final do dia, chegando em casa, falando, eu não consigo compreender certas conexões. O pastor Sérgio, que é o diretor da Back to Jerusalém, ele estava falando, Rodrigo, sabe como eu convidei o Brother Yun para vir uma vez ao Brasil? Eu vi um e-mail no livro e mandei um e-mail e falei. Aí ontem o pastor Isaac, falando para nós, o filho, falou, olha, meu pai negou acho que 7 ou 8 convites do Brasil. E ele não sabe como ele aceitou o nosso convite. Mas ele resolveu vir, e ele veio numa conferência em 2019, e agora, por 2 reuniões que o pastor Sérgio teve lá no Tennessee, conheceu o Isaac, e nós criamos uma conexão. Irmãos, nada é por acaso. Eu sinto cada vez mais forte no meu espírito que nós vamos ser usados como igreja. Eu não sei se alguns de nós vão pisar em países comunistas, perseguidos, mas eu não tenho dúvida que nós somos a igreja que vai cooperar com o aceleramento da volta de Jesus, porque quanto mais a gente falar de Jesus e entrar nesses lugares, e eu conheci o pastor da Imosp, uma igreja muito conhecida, coreana, os coreanos aí de novo, estava à mesa com a gente ontem, ele é pastor da Imosp, e o pastor dele, fundador da igreja, o pastor Moisés, já foi enviado 2 vezes à Coreia do Norte e preso. Pastor coreano, tipo o pastor Jun, coreano, mora no Brasil, coreano do Sul, mas foi enviado pela igreja Coreia do Norte. Foi preso 2 vezes e solto por causa de um milagre. Nós estamos numa batalha final e o poder da ressurreição de Jesus vai nos levar a vencer essa batalha. Só quem é salvo está me entendendo. Só quem vai subir com Jesus na glória está me entendendo. Eu estou falando para algum salvo aqui que pode dizer aleluia? Eu estou falando para algum crente que deseja a volta de Jesus, diga amém. Glória a Deus. E a morte de Jesus, ela foi, como já foi falado aqui, o Walter falou, e domingo passado nós ouvimos sobre a morte, ela foi para o quê? Para perdão de pecados e salvação. Então a encarnação de Jesus valida o Deus homem, que virou carne, mas a ressurreição valida a divindade. Se a morte validou, se a destruição do corpo de Jesus validou a humanidade, olha, perdeu a vida, a ressurreição valida a divindade de Jesus. Ele não era só homem, ele era Deus. É a comprovação. Em Romanos, capítulo 1, versos 3 e 4, eu quero que você leia comigo. Vamos lá? Diz que Jesus descendia de Davi segundo a carne. Essa é a sua humanidade. Provado como um ser humano. E ele foi declarado filho de Deus em poder, segundo por sua. Ele é declarado filho de Deus em poder por sua ressurreição dos mortos. Antes da ressurreição, havia uma certa apreensão e uma timidez dos discípulos de Jesus, por causa da situação. Jesus está morto. Eles estavam tremendo de medo. O pensamento é que as suas vidas estariam em risco, porque eles seguiam alguém perseguido que havia sido morto. E eles correm para se esconder, cada um vai para um lugar. Nenhum deles, exceto João, aparece lá no momento da cruz. Todos estavam escondidos. Pedro nega Jesus, como a gente viu semana passada. Há um ambiente muito de perplexidade, de desespero, de angústia no coração, de parecer que nada ia dar certo. Mas então vem o que é a notícia que a gente acabou de ouvir agora nessa peça maravilhosa. Qual é a notícia? Jesus ressuscitou. Então, com a notícia, os discípulos eles se reanimam. Logo depois, em Atos, a gente vê a capacitação do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo. E essa combinação da ressurreição de Jesus, da capacitação do Espírito Santo, faz dos discípulos, os primeiros discípulos de Jesus, homens e mulheres de Deus ousados, capazes de crer no impossível. Por quê? Porque Jesus fez o impossível, o improvável já está feito. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Nós podemos também viver o impossível. A igreja que nasceu, se espalha por meio da proclamação do Evangelho de Cristo, daquele que morreu, mas não só morreu, é pregado como Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. E a ressurreição é um dos temas mais tratados no livro que se segue os Evangelhos, Atos dos Apóstolos. Leia comigo 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o que o Senhor nos regenerou? Por uma viva? Está sem esperança?
Está olhando muito para as circunstâncias? Está vendo muita dificuldade na vida? Você foi regenerado. E foi regenerado pelo quê? Pela ressurreição. Pedro, que foi um dos discípulos que viveu o nascer da igreja primitiva ali em Atos, ele escreve isso em suas cartas. O que regenerou-nos, hoje traz-nos uma viva esperança, e essa regeneração veio por meio do Cristo ressurreto. A ressurreição trouxe-nos uma esperança eterna. Eu quero fazer um parênteses, aproveitar aqui, na última sexta-feira, nós sepultamos o nosso amado e querido irmão Otávio. Quem lembra aqui do irmão Otávio, diga amém. Amém. Um homem piedoso, um homem que amava Jesus. Por algumas vezes eu estive com ele durante a pandemia na casa dele com a sua esposa. E eu, quando fui falar palavras bem rápidas no seu funeral, eu conseguia lembrar, eu lembro de uma situação em que o Henrique, com um violão e os elementos da ceia para tomar ceia com eles. Irmãos, quando nós começamos a cantar, porque Ele vive, nossa, parecia que a gente estava numa conferência, porque os dois velhinhos, vou falar carinhosamente assim, irmã Josefa, os dois velhinhos começaram a se encher do Espírito, que foi inevitável que nós dois começássemos a chorar e que a presença do Espírito invadisse aquele lugar, porque ele havia experimentado algo poderoso em Deus e nós estávamos juntos ali experimentando algo poderoso em Deus. Mas eu, quando compartilhava com os irmãos sobre ali no sepultamento dele, eu disse: olha, a gente pode viver uma vida longa, porque ele viveu 98 anos. E olha, até os 96,5, até a pandemia prender ele dentro de casa, ele fazia caminhadas mais longas do que muitos de vocês aí, não de mim, de vocês. Andava, subia escada, descia. Eu lembro que o primeiro encontro que eu tive com ele devia ter uns 88, 89, no encontro de melhor idade, e ele estava, sabe aonde foi o encontro? Eu virei de lado aqui, eu estava no ataque, ele estava me marcando na defesa, jogando futebol. Não estou zoando, é verdade. Esse é o meu nível, eu consigo jogar com os de 89, irmãos. E isso há tipo 10 anos atrás. Imagina hoje. E o irmão Otávio me dava um suador ainda. Mas eu falava, voltando ao tema e aplicando isso, eu falava: irmãos, o que mantém a esperança viva dentro do nosso coração, apesar de ver o nosso irmão num corpo morto agora, que já não é mais o corpo que ele vai ter quando ressuscitar com o corpo glorificado, é a viva esperança que queima dentro de nós, de que Jesus morreu, mas ressuscitou, e isso nos fará encontrar com o nosso irmão um dia na glória. Essa é a viva esperança. Por mais que tudo possa estar ruim, por mais que a morte para o corpo físico não tenha mais jeito, nós podemos crer no poder da ressurreição de Jesus. E a ressurreição tem implicações na minha vida prática, na sua vida prática, essa é uma delas. A ressurreição, ela significa que tem esperança, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras da vida. Deus pode fazer uma saída onde não tem porta. Deus quebra cadeados e correntes das prisões, quando está tudo trancado e um monte de guarda te prendendo. Isso de forma prática. Deus é poderoso, todo poderoso. Nada está além do controle de Deus. Aleluia. A ressurreição significa que um dia todas as lágrimas vão ser enxugadas e a morte já não trará mais tristeza ao nosso coração. Como nós cantamos, Ele vai transformar a tristeza em alegria. Significa que Ele pode trazer beleza às cinzas. Ele traz vida aos sepulcros. Ele faz, aleluia, o que for preciso fazer para trazer a novidade. Ele pode fazer com que até mesmo circunstâncias impossíveis como a morte transforme-se em algo que manifeste o seu poder e mostre a sua glória, que é suprema. É a ressurreição que nos encoraja a lembrar que Cristo derrotou a morte. A ressurreição nos encoraja a lembrar que não tem circunstância desesperadora que Cristo não possa atuar. Por quê? Porque Ele passou pela morte. Jesus passou por todos os inimigos, passou pela morte e saiu da morte vivo. Isso significa que Jesus nunca mais pode morrer.
significa que ele nunca mais pode ser condenado, porque ele já fez, a obra já foi feita, está consumado, ele já completou a obra. Tudo que eu e você precisamos fazer é em fé, agir e viver tomando posse da obra que ele já fez. Ele ressuscitou. Não há nada mais que possa acontecer comigo e com você, aleluia, que o poder de Jesus não possa vencer. A ressurreição significa que mesmo nessas circunstâncias mais desafiadoras e desesperadoras da vida, o Senhor pode nos dar a vitória. Qual é a circunstância desesperadora da sua vida hoje? Há poder de ressurreição disponível para você aqui. A ressurreição significa que Deus cumpre as suas promessas. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Leia comigo Mateus 28, 5 e 6. Vamos lá? Como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Um pouquinho antes, leia as 3 palavras, como tinha dito. Fala de novo, como tinha dito. Diga para alguém, como tinha dito. A ressurreição, irmãos, ela tem mais esse significado. A ressurreição significa que Deus cumpre as suas promessas. A ressurreição de Jesus é a chancela para a nossa vida de que Deus cumpre as suas promessas. É o selo. O anjo, ele destaca que, sabe aquela pessoa, sabe quando você toma uma bronca da mãe? Que aí ela pega e fala assim, como eu tinha dito, você não devia ter feito isso, porque senão ia dar nisso. O anjo pega e fala assim, por que vocês estão procurando ele no túmulo? Procurando quem aqui já não está. Porque como tinha dito, no terceiro dia ele ia ressuscitar. Vocês esqueceram? Ele já tinha avisado vocês, mas vocês resolveram vir no túmulo. Mas eu estou aqui para lembrar vocês, como ele tinha dito, lá atrás, ele havia de ressuscitar. Leia comigo Mateus 16, 21. Vamos lá? Desde aquele momento, o que era necessário que ele fosse para Jerusalém e nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Essa é aquela passagem no verso 22, que Jesus chama Pedro na frente de todo mundo, fala, para trás de mim, Satanás. O verso 23, por quê? Porque esse era o desejo do inferno. Mas a prova de que ele tinha dito, é que nesse momento aqui, em Mateus 16, Jesus está dizendo, olha, eu tenho que morrer para ressuscitar. E os discípulos não se atentaram para isso, no momento em que o furacão estava ativo. Sabe o que acontece? A gente passa muito tempo na vida, às vezes passa um tempo necessário, aliás, quase sempre entre a promessa e o cumprimento da promessa, decorre um tempo necessário para um processo de Deus na minha e na sua vida. Mas o momento em que a gente tem mais dificuldade de lembrar da promessa é quando o vulcão está em erupção. É quando o furacão está destruindo e destelhando as casas. É quando a tempestade não para de jeito nenhum. É quando parece que tudo está dando errado. A nossa mente facilmente esquece daquilo que Deus prometeu. Mas o anjo que lembrou as mulheres de que Jesus havia ressuscitado, tinha muita clareza, mesmo no meio daquela tempestade. Jesus tinha morrido, a pior coisa que podia acontecer, havia acontecido com os discípulos. Isso está registrado nas Escrituras para o meu e o teu ensino. Qual é a tempestade? Qual é a dificuldade? Talvez você esteja no pior momento da sua vida. O Senhor quer te lembrar de promessas preciosas que Ele fez para você. O Senhor quer trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. E qual é a base para isso? A base é que os discípulos também precisaram ser lembrados de que Jesus havia feito uma promessa e que, apesar de tudo parecer terminado e completamente fora do plano de Deus,
eles podiam confiar, porque o poder de ressurreição havia ressuscitado Jesus. Nós podemos confiar, porque como os discípulos somos homens e mulheres que têm suas emoções atacadas pelo inferno e passam dificuldades, mas como eu disse no início, o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, e apesar do furacão, apesar dos vulcões em erupção, eu quero trazer hoje a sua memória, e o Espírito Santo me usa só como um estímulo para lembrar você, revisitar no seu coração quais foram as promessas de Deus que parecem que foram esquecidas e que contradizem o momento que você vive. Eu quero dizer, Jesus ressuscitou e Ele quer lembrar das tuas promessas na tua vida, para que você seja alguém que possa celebrar o poder da ressurreição por meio da ação do Espírito nas suas maiores dificuldades nos dias de hoje. Pedro, ele é repreendido por Jesus porque ele mostra certa desconsideração ao poder de Deus de ressuscitar Jesus. Mas no fundo, o que Pedro está querendo? Ele está querendo ser bonzinho com Jesus. Não, você não pode morrer, você não pode sofrer. Pedro quer evitar o sofrimento de Jesus, mas ele esquece da sentença que há uma vitória depois do sofrimento. Irmãos, a gente está sempre querendo evitar os sofrimentos. Não tem jeito para crescer, para esticar, para ser maduro. Minha sogra usa uma expressão comigo, né? Costas largas. Para ter costas largas, outros dizem para ter o couro grosso, para ser cascudo, tem que ter sofrimento. Senão o homem não é formado, mulher de Deus não é formada. Infelizmente nós vivemos uma geração que é protegida de tudo. Protege disso, protege daquilo. Cuidado, pai e mãe, como você cria seu filho, sua filha. Deixa ralar o joelho de vez em quando. Sabe o que é bom? Porque quando rala o joelho, presta atenção na próxima. Agora você protege. A hora que ele estiver longe de você, ele não vai ralar o joelho, ele vai ter uma fratura exposta. Porque ele não sabe nem se defender da queda do joelho. Quanto mais de uma mais brusca. Na vida cristã, nós estamos vivendo, não é que Deus quer o nosso mal, não. Algum pai aqui quer mal do filho? Eu nunca quis o mal dos meus filhos, mas já deixei pôr o dedo na tomada, já deixei queimar o dedo no fogão. Você fala 1, 2, 3 vezes, o cara não responde. A Deise está falando, eu que deixei. Eu deixei um monte de coisa também. É que você ficou mais tempo com eles do que eu, mas você fazia tudo que eu falava. Porque lá em casa o homem bravo sou eu. Minha mãe não deixava eu fazer tudo que eu queria. E quando fazia, meus filhos outro dia, eu falei, pode falar para a avó lá. Eu não apanhava não quando era criança. Ah não, ela já contou as coisas para nós. Que a Cinta cantava vara. Tinha vara, irmãos, a varinha. Tem que ter certo sofrimento para crescer. A gente precisa perceber, e Pedro não percebe isso. No final do sofrimento, tem um homem e uma mulher renovada, cascuda, que sabe ter fé, que tem a fé estimulada, que é estimulada em fé em Deus, e que tem fé para crer em milagres. É maravilhoso, né? Ter as portas da prisão abertas, mas ninguém quer perder as 10 unhas da mão. Alguém quer? Mas quem quer ter portas de prisão aberta? Mas perder a unha você não quer, né? Não, né? Deixa para lá. Isso é para o chinês. Irmãos, a vida cristã reserva para nós desafios. Mas você sabe o que é lindo? Não importa se você vai ser preso, não importa se vai faltar dinheiro, não importa se tudo não vai sempre ser 100% como você planejou. A gente está cansado de fazer planos. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, faz planos, mas tem um coração enganoso. Mas a Bíblia fala que mais altos são os pensamentos do Senhor e maiores são os sonhos do Senhor para nós. Então, apesar das frustrações, apesar dos planos, dificuldades, dos problemas que nós possamos enfrentar na vida, há uma segurança, há uma forte e firme segurança. No final da história tem um poder que eu chamo aqui de poder de ressurreição, que simplesmente vai operar sem eu saber explicar, e eu verei as promessas de Deus cumpridas
na minha vida. Você está frustrado, você está amargurado. Parece que o que você fez hoje, essa semana, não foi tão exitoso assim. As coisas parecem que não estão caminhando. Eu quero desafiar você a ir para os pés da cruz, fazer como Jesus. Jesus mesmo, como homem, disse: Senhor, se der, passa a cruz de mim, eu não quero. Contudo, faça-se a tua vontade. Quanto mais você volta para o seu coração e se rende ao Senhor no sofrimento, mais rapidamente, no Getsemane é como se Jesus dissesse isso: tá bom, vamos logo, vamos de uma vez. O Senhor está querendo rendição dos nossos corações. Entrega logo os pontos, deixa Jesus fazer logo. Ouça aqueles que tenham demoestado você e deixa o Senhor fazer. A ressurreição significa também que a morte não pode mais ser temida. João 11 diz assim, João 11, 25 e 26. Olha o que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Para quem Jesus disse isso? Para Marta e para Maria. Lázaro está morto, mas quem crer em mim, ainda que morra, viverá. É por isso que só quem crê em Jesus consegue sentir alegria num funeral. Porque a gente chora de tristeza pela saudade, mas o nosso coração transborda de alegria, porque nós sabemos, aleluia, que quem morre em Jesus, certamente vai ressuscitar com Ele quando Ele voltar e viverá eternamente. A ressurreição de Jesus, ela mudou para sempre a forma dos cristãos. Vem a morte. Eu quero contar aqui para você a ilustração de um sociólogo da Universidade de Washington, chamado Rodney Stark. Ele disse o seguinte: ele observou que quando uma grande praga atingiu o antigo Império Romano, os cristãos tiveram taxas de sobrevivência excepcionalmente altas. Então tinha uma grande praga acontecendo lá no Império Romano, mas os crentes, os cristãos, crentes em Jesus, estavam com uma taxa de sobrevivência muito alta. Aí você pode perguntar, mas por que isso acontecia? A razão pela qual o sociólogo pesquisou e descobriu isso nas casas da maioria dos cidadãos romanos, quando alguém era atingido pela peste, o doente ele era jogado na rua para não contaminar os outros da casa. Para não ter contato nenhum, era algo muito contagioso essa peste, então joga para fora, deixa morrer na rua. Então era aquele caos na rua, né? Mas porque os cristãos não tinham medo da morte, eles não jogavam seus doentes nas ruas, eles ficavam com eles, cuidavam deles nas suas casas, e muitos dos doentes sobreviveram à praga, porque os seus parentes, os seus familiares não tinham medo de morrer por ter contato com eles. Só o que pode nos livrar da morte é crer no poder da ressurreição. A gente viveu e está saindo, eu acho agora que eu posso falar isso, de uma pandemia. A gente não sabe o que é uma peste desse nível, que as pessoas jogam as pessoas para morrerem na rua. Apesar de a gente ter visto cenas assim, não? No Equador, no Mato Grosso, teve cenas em que não tinha, as pessoas iam para a rua para morrer, vimos corpos nas ruas. Mas quando você encontrava um crente com Covid, ou algum familiar, mesmo no momento de mais angústia, o posicionamento do crente que crê em Jesus: não, nós vamos vencer isso aqui, vai passar, eu vou romper. E se às vezes essa não é a sua forma a prática de viver, eu não estou dizendo para ser, já tem gente olhando para mim assim, ó, não, eu não estou dizendo para você ser irresponsável, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você: doença nenhuma pode pôr medo em você. Porque se a doença está pondo medo em você, está faltando o poder da ressurreição. Quando você ficar preso dentro de casa por causa de uma doença, está faltando ter fé naquilo que Jesus pode fazer por você. Tema delicado, né? Nós não podemos ter. A gente tem que respeitar autoridades? Tem. Mandou ficar em casa, fica, né? Respeita a autoridade, mas nós não podemos ter medo de nada que se contrapõe àquilo que o Evangelho diz.
E se Jesus venceu a morte, não tem doença que pode ser prejudicial a mim. Mas pastor, ontem eu compartilhava com alguns irmãos, sabe por que é fácil? O brother Yun, quando ele estava lá na prisão, ele falou assim, olha, eu quero morrer, eu quero ver Jesus. E eu lembro do filho dele falando aqui, é muito engraçado isso, irmãos. Quando você vê o filho do cara falando, parece que a história se materializa. E ele, porque ele se emociona falando. E eu falei assim, agora eu consigo compreender com um pouco mais de profundidade quando Paulo fala assim, o morrer é lucro. Você está com 25 quilos, sem nenhuma unha. Detalhe, eu não sei se eu falei para vocês, ele ficou na solitária por 3 meses. Mas ele estava 74 dias sem comer. Eles punham comida para ele comer, e ele falava, não vou comer, eu vou jejuar. Ou eu vejo a glória de Deus, eu morro. E aí os guardas, não, você tem que comer, senão você vai morrer. O morrer para mim é lucro. Eu quero ver a glória de Deus, ou se eu não ver a glória de Deus, eu vou ver pessoalmente a glória de Deus. Não faz mais sentido? A gente tem a vida muito boa. A gente está tranquilo. Por isso que é difícil crer em certos textos bíblicos. Mas eu imagino o brother Yun, Isaac, eles estavam com muita fé naquilo. Na verdade, a família, a mãe dele não queria que ele morresse, sabia que não era o propósito de Deus que ele morresse naquela hora, mas ele cria. Eu pergunto para você, você consegue dizer para mim assim agora, se você está doente ou não, não importa, morrer agora é lucro, eu vou para a glória? Nós não podemos ter medo da morte. Diga, eu não posso ter medo da morte. A morte não pode te assustar, irmão, irmã. Leia comigo Romanos 4, 6 ao 4. Romanos 6, verso 4. Vamos lá? Nós fomos batizados na morte de Cristo, morremos com Ele. Por quê? Porque assim como Ele foi ressuscitado, nós também podemos andar em novidade de vida. Quando nós morremos, simbolicamente no batismo, nós ressuscitamos com Cristo ao sair das águas do batismo. Alguns de nós vivem só a cruz da morte e se afoga nela. É maravilhoso pensar na morte de Jesus, porque, como o Danilo pregou semana passada, a gente vê o tamanho da ira de Deus desferida, como um golpe de um lutador no rosto de Cristo. E a gente percebe que crer em Jesus nos livrou disso. A cruz era para nós, mas Jesus toma esse golpe de morte, da ira de Deus, porque Deus reto, em seu caráter e em seus princípios inegociáveis, não tinha mais como fazer uma ligação entre Deus e os homens. Jesus vai lá e assume o lugar. Triste e feliz para nós, porque esse era o propósito de Deus. Agora, irmãos, a gente precisa ir para o próximo step. Qual é o próximo passo? Não é ficar na morte, é experimentar o poder da ressurreição. Obviamente, a gente só experimenta o poder da ressurreição se a gente passa pela morte. Então, a vida cristã não é esse oba-oba de vamos viver de qualquer jeito e celebrar a ressurreição. Mas a vida cristã é uma vida onde se celebra a ressurreição porque se crê no propósito da morte de Jesus. Quantos creem no propósito da morte de Jesus? Digam aleluia. Então, o poder da ressurreição é para ser desfrutado por você. É para ser desfrutado por mim. Nós temos poder da ressurreição para andar em novidade de vida. Não vivemos mais atolados no pecado, por quê? Porque tem novidade de vida pela ressurreição. Romanos 6, 9 a 10 diz assim: sabemos que Cristo, sendo ressuscitado dos mortos, nunca mais morrerá. A morte já não tem domínio sobre ele. Pela morte que ele morreu para de uma vez por todas, mas a vida que ele vive para Deus. Pela morte morrida com Cristo, nós morremos para o pecado. E agora vivemos para Deus. Não tem mais prazer e deleite no pecado. O que isso tem a ver com a minha vida prática, com a sua vida prática? Sim, nós morremos com Cristo. Fomos crucificados com Ele. Mas isso é difícil, pastor, viver na realidade.
Romanos 6, 11 e 12, leia aí comigo. Assim também vocês devem considerar-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado no seu corpo mortal, para fazê-lo obedecer às suas paixões. Quem está em Cristo é liberto. Por quê, irmãos? O que te libertou do pecado? Ter morrido, mas ter ressuscitado. O verso primeiro que nós lemos aqui, o verso 4, diz que nós fomos ressuscitados dentre os mortos para a glória do Pai, para que nós andemos em novidade de vida. Diga, novidade de vida. Diga, o poder da ressurreição me faz andar em novidade de vida. É por isso que a gente fala que viciados não usam mais drogas. É por isso que a gente fala que ladrões não roubam mais. É por isso que a gente fala que imorais não se prostituem mais. É por isso que a gente fala que o ódio já não mais faz parte dos nossos sentimentos, mas nós amamos até os nossos inimigos. Por quê? Porque ressuscitamos com Cristo. Se nós não experimentarmos o poder da ressurreição, nós não poderemos andar em novidade de vida. O que me faz andar em novidade de vida é o poder da ressurreição. Portanto, eu e você não somos servos do pecado. Diga, eu não sou o servo do pecado. Nós servimos o Senhor. Deus, Cristo Jesus é o seu mestre, o meu mestre. Se você foi crucificado com Cristo, morto, mas ressuscitado com Ele, você anda em novidade de vida. Aleluia. E se você der uma olhadinha para o seu lado, para o outro lado, para trás, você vai ver alguém transformado, que cada dia que passa está vivendo mais a transformação e essa novidade de vida. Sim ou não? Se ele confessou Jesus, morreu com Jesus e ressuscitou com Ele, sim. Eu quero terminar lendo com você Efésios 1, 19 e 20. Leia aí comigo. Qual é a imensurável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. O que significa esse versículo, irmãos? Que tem uma disponibilidade desse poder de ressurreição para nós na vida ainda hoje. O mesmo poder que Deus enviou para ressuscitar Cristo dentre os mortos e fazer com que Ele esteja hoje assentado à direita do Pai nos lugares celestiais, esse mesmo poder é o poder que opera em nós. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. É o poder de Jesus. O poder do seu Espírito Santo vive em nós. Você sente o poder vivendo dentro de você. Esse mesmo poder ele é capaz de te fazer obedecer a Deus, derrotar o pecado, andar com Deus, amar a Deus, agradar a Deus. Este mesmo poder está disponível para nós. Você não ama a Deus, você não agrada a Deus, você não vive uma vida distante do pecado, você não vive uma vida de milagres, você não vive experimentando o sobrenatural de Deus, se o poder da ressurreição não estiver atuante na sua vida o tempo todo. Você precisa experimentar, eu preciso experimentar isso. Quando nós paramos de experimentar isso, paramos de experimentar o sobrenatural. A questão então não está tanto na ressurreição em si, mas o que realmente importa é: você vive realmente como se você tivesse ressuscitado dos mortos? Vive de verdade? Ou sua vida é uma vida de lamúria? Sua vida é uma vida de sofrimento e de derrota em derrota? O Senhor quer te fazer experimentar o poder da ressurreição. E a frase, Ele não está aqui porque ressuscitou, ou Ele vive, se tornar uma realidade plena, verdadeira e fiel à sua prática de vida. O Senhor quer te fazer alguém ressurreto de maneira real. Quando nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, nós passamos a experimentar isso de forma prática. Não existe ausência de recursos financeiros, não existe ausência de amor, você não sente buraco na alma, as enfermidades não te param,
Você não está mais o tempo todo olhando simplesmente para as circunstâncias, mas você percebe o que significa a ressurreição. A ressurreição significa vida, significa poder para andar dia a dia no mover do Espírito Santo de Deus. Significa que nada pode te parar. Significa que você crê que se morrer, você está no lucro. E que, portanto, viver intensamente o propósito de Deus é a melhor escolha que você pode fazer. Quem crê no poder da ressurreição, vive intensamente olhando para o dia em que estará eternamente com o Senhor, a despeito das circunstâncias. Acorda de manhã, segunda-feira, vai trabalhar feliz, porque sabe que é um dia menos para que você encontre Jesus na eternidade. Eu queria terminar compartilhando rapidamente essa experiência. Foi forte para mim, né? Você deve ter percebido. Ontem o pastor Isaac estava falando, eu acordo todo dia de manhã, e a primeira coisa que eu faço é orar por mim, porque eu me esqueço muito das coisas. Ele estava falando depois, no particular, a nossa mente humana esquece das coisas, e é verdade. E ele falou, eu levanto de manhã, fico de pé do lado da minha cama, ponho a mão na minha cabeça, falo, Jesus, está aqui uma vida que o Senhor criou para te servir. Então hoje eu quero ser o melhor homem que eu puder ser. Eu quero experimentar o teu poder em tudo. Eu fui criado para transmitir o Evangelho. Eu fui criado para manifestar o poder de Deus. Então eu abençoo o meu dia, abençoo a minha vida. Declaro que serei fiel ao Senhor. Eu não vou pecar. Eu vou resistir às tentações. O mundo vai me oferecer muitas coisas terríveis hoje. Mas eu tenho certeza que o poder da ressurreição me levará a vencer todas as tentações. E eu vou terminar bem o meu dia. Pronto. Eu já me senti revigorado para hoje. Hoje eu não peco mais. Faz isso todo dia. Chega uma hora que o seu espírito começa a se encher. E a sua mente começa a crer em quem você é. Em Deus. Não é poderoso? Ele disse para nós que o comunismo chegou na casa dele e falou assim, essa mulher está grávida, a mãe dele, grávida dele. Com quantos meses você está? 7. Sabe o que é? Um menino. Então nós vamos marcar o seu aborto. Ele precisa sair, eles controlam a natalidade. Ele não pode nascer. Deu um papel para eles e falou, daqui 2 dias você vai lá, porque senão morre todo mundo, vai todo mundo preso. Você vai lá e o menino vai ser tirado, ele não vai nascer. Era o Isaac 1. 24 horas depois, essa mulher começa a passar mal. Tem que ir para o hospital. E o bebê nasce. 24 horas depois. Com 1,2 kg. Com 7 meses. Ele é pequenininho. Ele é desse tamanho assim. Mas já é brasileiro no trato. Porque me deu uns 10 abraços ontem. Imagina se eu não abracei ele. E abraça. Acho que ele gostou, né? De abraçar eu. Brasileiro. E a gente se abraçou bastante. Pequenininho. Eu fiquei imaginando ele com 1,2 kg. Ele falou assim, Jesus tinha um propósito na minha vida. Os comunistas falaram, nós vamos te matar daqui 48 horas. Mas Deus me deu vida 24 horas depois. Com 1 kg. Irmãos, que bebezinho de 1,2 kg nas melhores maternidades aqui, tem muita dificuldade de sobreviver. Ele estava num lugar paupérrimo. Sabe, gente pobre, gente simples, eles são assim. Eu não estou falando para você de um superstar, não. Eu estou falando de gente que nem a gente. Das nossas comunidades aqui. Gente simples, que tem dificuldade da comida diária. Mas que experimentava o poder da ressurreição de Jesus na prática, no dia a dia. E aquilo marcou tanto a vida dele que às vezes eu falo, Senhor, manda umas tribulação para nós aí mesmo, para a gente poder fazer essas orações todo dia de manhã. Não dá para entender, Paulo, eu me glorio na tribulação. Sabe por quê? Porque nós somos ruins. E o que a gente precisa fazer é morrer todos os dias, para que Cristo frutifique em nós. Fique de pé no seu lugar se você quer morrer. Olha, que teve gente que segurou no banco agora, hein? Mas não é mentira não. Você quer morrer, fica de pé. Se você não quiser, pode sentar.
Eu quero morrer. A Bíblia fala, Jesus disse isso: se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Porém, se morrer, o que acontece? Ele cresce e dá frutos. Mas dá só fruto? Não, dá muito fruto. Nós precisamos morrer. Irmão, eu não estou orando aqui para a coisa ficar ruim para você, não. Eu só estou orando para você experimentar o poder da ressurreição. Está difícil? Deixa Jesus fluir. Está difícil, deixa o poder da ressurreição fluir. Feche seus olhos por um instante. Aleluia. Feche seus olhos e comece a pedir poder da ressurreição. Comece a pedir ao poder da ressurreição para operar em você agora. Transformar os teus sentimentos, a tua mente. Vai, comece a pedir ao Espírito Santo. Comece a pedir ao Espírito Santo. Chame o Espírito Santo agora de poder de ressurreição. Diga: poder de ressurreição, opera em mim, faz-me viver. Faz-me viver. Oh! Faz igual eu fiz agora. Coloca a sua mão direita na sua cabeça e começa a orar você aí. Ore por si, diga: Senhor, este corpo te pertence. Diga: Senhor, este corpo te pertence. Essa vida te pertence. Senhor, as tentações que vierem sobre mim agora, de agora em diante, cairão por causa do poder da ressurreição. A falta de fé que tem reinado nas minhas atitudes serão trocadas por uma atitude de fé que exalta o teu nome. Em nome de Jesus.